Olá, meus amigos, graça e paz a todos vocês. Uma boa noite. Estamos aqui ao vivo nesse momento, hoje, dia 28 de fevereiro. Agora são 18 horas mais 2 minutos, horário de Brasília. E hoje nós vamos apresentar aqui mais um relato ao vivo de um casal que teve uma experiência que eu considero, na minha opinião, a maior crueldade da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, que é a vasectomia forçada. Nós temos aqui a companhia dos nossos amigos que estão agora aparecendo para você aí, o meu irmão amigo, o pastor Johnny e a sua esposa Isabelle, que estão conosco aqui, que vão poder dizer um pouco, contar um pouco da sua experiência, da sua trajetória dentro da instituição. E eu quero convidar você, que está me assistindo agora pela primeira vez, você que não conhece os bastidores da instituição, você que é uma pessoa que talvez tem visto uma coisa, mas na verdade a história é bem diferente. Eu convido você a se inscrever no canal, a deixar o seu like, compartilhe o vídeo com as outras pessoas. Esse vídeo é um vídeo que vai com certeza ser muito forte e no final deste vídeo nós temos um recado que com certeza vai abalar as estruturas do sistema religioso. Então hoje eu estou recebendo aqui com muita alegria, com muito prazer, os meus amigos, meus irmãos. Muito boa noite, pastor Johnny. Deus abençoe o senhor. Como você está? Boa noite, Davi, aloha, e para todos aí que nos assistem também, uma boa noite. Tudo bem? Amém. Graças a Deus. E a senhora também. Seja bem-vinda, dona Isabelle. Tudo bem com a senhora? Amém. Boa noite a todos. Tudo bem, graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Olha, é muito importante que você que está assistindo a essa live, você compartilhe este vídeo. Nós estamos ao vivo neste momento. Eu estou fazendo aqui no meu canal uma conversa com vários pastores que estiveram dentro da instituição universal e passaram pelo que eu chamo da ditadura da vasectomia, a imposição da vasectomia. E esses pastores, o pastor Jones e a sua esposa, tiveram uma experiência muito dolorosa, inclusive, eu até conversando com ele, eu queria, pastor Jones, eu chamo o senhor de pastor porque o senhor ainda é um ministro. Eu creio que Com o senhor... certeza. Na nossa concepção não existem ex, não é verdade? Com certeza. Todos são ministros de Deus. Então, eu queria... O chamado veio de quem? Veio de Deus. Veio de Deus, é verdade. É verdade. Eu queria, antes da gente conversar aqui, conversar com vocês dois, eu queria poder... deixa eu primeiramente ver aqui como é que nós estamos aqui, para poder saudar algumas pessoas que estão chegando com a gente aqui através da live. Sejam muito bem-vindos, você que me acompanha aqui do Brasil, você que nos acompanha dos Estados Unidos, você que nos acompanha dos países africanos também, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou vendo aqui as pessoas já participando aqui da live conosco, mas eu queria poder abrir aqui essa live, meu irmão Johnny, para comentar aqui uma publicação que você fez, uma publicação Sim. que, no meu ponto de vista, foi um desabafo. Eu quero poder começar com você aqui, conversar, mas eu quero poder ler essa publicação para as pessoas. Essa publicação que ela é até muito emocionante, porque eu vejo muita sinceridade nas suas palavras aqui. Eu quero compartilhar essa publicação. Você publicou essa publicação aqui assim: amigos, eu entendo o nó que deve estar na cabeça de muitos. E também, eu também... Assim que o bispo Macedo disse que era a favor do aborto, coisa que todos nós já divulgamos aqui no nosso canal, não é uma novidade para muitos, inclusive ele já fez uma reunião pública falando sobre isso, fiquei totalmente abismado. Pensava comigo, como vou obedecer ordens de alguém que é a favor do aborto? Lembro que, na época, alguns obreiros me procuraram e entregaram um uniforme. Confesso que fiquei muito abalado religiosamente, pois o bispo ser a favor do assassinato de crianças era totalmente reprovado por Deus e pela Bíblia. Mas segui em frente como fomos ensinados. Olhe para Jesus. Mas eu pensava, como vou olhar para Jesus se o líder me dá toda a direção para ser passado na igreja? Ele age dessa maneira. Tempos depois, o bispo Macedo veio a público e confessou que bebia cerveja. Agora você imagina como ficou minha cabeça. Nós sempre ouvíamos
ele e outros líderes dizer que isso era do diabo, etc. E eles bebendo cerveja, uísque, e outros, provavelmente, muitos obreiros ficaram escandalizados e saíram. Lembro do esposo de uma obreira que começou a beber porque disse que se o líder bebe cerveja, eu também posso beber. Eu sei que essas coisas que eu tenho postado têm deixado muitos com um nó na cabeça. Eu também fiquei assim, mas não queria acreditar naquilo que estava diante dos meus olhos, mas claro que, mas claro que a neve. Outras coisas aconteceram, situações até mais graves, principalmente na política da instituição. Quando tomei ciência do sistema de propina de troca de cargos na igreja, melhores posições, etc. Dentro da igreja, tudo com total aprovação do líder do Estado, bem como os líderes do bloco. Isso também me deixou com um nó na cabeça. Imagine você, um pastor ter que comprar uma posição de regional ou a permanência em uma determinada igreja. E isso não era um caso isolado. Bom, o tempo foi passando e eu percebi que precisava sair deste lugar. Esse processo de saída não foi de uma hora para outra, mas sabia que não tinha como ficar nesse andro por mais tempo. Depois descobrimos com provas concretas que o Bispo Macedo havia comprado um apartamento de 9 milhões de dólares nos Estados Unidos, em Miami, que foi o Postal e Design, que já denunciamos aqui várias vezes, inclusive antes da Fogueira Santa de Israel, que nós vamos falar sobre o assunto aqui. E o pastor Johnny continua assim nesse desabafo. Ele fala assim: pasmem, em plena época de Fogueira Santa, eu te pergunto, como poderia concordar com isso? Ele sempre nos disse que não era para termos nada. E ele sempre tendo tudo. Vale lembrar que na época que eu entrei, não existia internet, nem tínhamos acesso a celular, nada disso. Então, não tínhamos as informações que temos hoje. O líder sempre diz que os que saem da instituição foi porque enganaram, e etc. Eu pergunto a vocês, quem enganou quem? Ele sempre diz que os pastores não têm nada. E sempre teve tudo. Enfim, ele sempre teve tudo, o Bispo Macedo. Enfim, depois descobrimos que ele havia comprado um banco e que estava comprando várias empresas que não tem nada a ver com o evangelho. Mas, nessa altura, isso não me escandalizava mais. Bom, amigos, são muitas coisas que daria para colocar aqui, mas a hipocrisia era evidente em tudo que eles faziam e falavam. Ele sabia que o monte que ele dizia ser os pedidos da Fogueira Santa não era o Sinai, mas mesmo assim permitiu que os pastores continuassem dizendo que era o Monte Sinai. Isso tudo durante anos. O nó que deu na sua cabeça também deu na minha. Mas não me julguem, apenas trago verdades. Observação, a questão da vasectomia é um crime, sim. E os pastores de Angola estão com a verdade. Olha, esse relato do pastor Johnny é muito forte. E eu vou abrir aqui as linhas aqui do chat para as pessoas comentarem. Pastor Johnny, boa noite ao senhor. Eu quero comentar sobre esse desabafo. Esse desabafo que foi colocado nas redes sociais. Eu queria perguntar quanto tempo o senhor ficou na Igreja Universal? Como que o senhor conheceu a Universal? Se o senhor puder começar aí por aí, eu acho que já é um caminho. Seja bem-vindo. Boa noite, então. Boa noite, Davi. Então, o que acontece? Eu gostaria até de frisar algo. Às vezes, as pessoas, elas perguntam e até mesmo questionam. Elas dizem assim, mas vem cá, por que vocês só estão falando, ou só falam, depois que vocês saem? A primeira coisa, Davi, e a quem assiste agora, nós só falamos, quando saímos, porque lá dentro nós não podemos falar. Essa que é a realidade, meu amigo, minha amiga. Lá não é uma democracia, digamos assim. Lá é uma ditadura, onde nós temos que apenas obedecer aquilo que é passado pela liderança. Então, quando muitos dizem assim, poxa, mas
vocês só falam depois que vocês saíram. Bom, se nós falássemos qualquer coisa dessa natureza, enquanto nós estávamos lá, nós seríamos punidos, nós seríamos retaliados de diversas formas e maneiras. Tá? A prova disso é que se um obreiro, vou dar um exemplo aqui, um obreiro ele questionar uma determinada ordem, né, da instituição ou de um determinado líder, se ele questionar, ele não obedecer, coisas assim do gênero, ele vai ser punido também. Então, os próprios obreiros sabem que temos que obedecer apenas. Mas que as ordens sejam absurdas, né? Em muitos casos, como são os casos aí das vasectomias, ordens até criminosas, temos que seguir e obedecer. Mas, enfim, Davi, eu fiquei 22 anos como pastor da instituição. E quando eu entrei ainda muito novo, eu tinha aí os meus 16 anos, né? 15 para 16 anos, quando eu entrei, e já ingressei para ser pastor da instituição. E aí eu passei por todo aquele processo, como vocês sabem, né? Auxiliar, aquela coisa toda, né? Enfim, até chegar ali a pastor, enfim, e fiquei os 22 anos. Foram muitas experiências, tá? Muitas experiências que, de fato, faltaria aqui tempo para a gente falar tudo. Sim, deixa eu lhe perguntar aqui, meu irmão, como você está contando, realmente, as pessoas, às vezes, que estão assistindo a programação pela primeira vez, elas devem pensar assim, mas a pessoa, o jovem, você entrou muito jovem para ser pastor. Sim, sim. Então, as pessoas têm curiosidade para saber como que como que ingressa um novo pastor, como que a Universal ela capta o jovem para ser pastor. Porque o que a Universal alega, principalmente em juízo, é que o jovem, quando ele entra, ele pode estudar, ele pode trabalhar. Na verdade, eu queria que você dissesse como que foi, você passou a ter o desejo de ser pastor e como é que foi a sua quando você entrou na instituição como pastor, você se tornou um auxiliar. Naquele momento, o que aconteceu? Sim, Davi, a verdade é que a cúpula da instituição, ela se aproveita da boa-fé e da boa vontade desses jovens de querer, de fato, ali, ganhar almas, né? Ninguém entra assim, eu vou entrar para poder sair, ou eu vou entrar para fazer qualquer outra coisa. Não. Eles entram querendo ganhar almas, ainda mais jovens, como nós entramos. Porém, quando nós ingressamos, com o passar do tempo, nós, né, analisamos e vemos que fomos, eu sei até que o que eu vou falar é algo até duro e forte, mas é real. A cúpula acaba transformando esses jovens pastores em máquina de fazer dinheiro para eles. Eles não podem estudar. Tudo isso que lá em juízo, né, os advogados lá da instituição falam, inclusive levam algumas testemunhas, tudo isso não é uma realidade. Lá eles dizem que o jovem pastor pode estudar, ele pode trabalhar fora, ele tem férias anual, todo ano ele tem férias de 30 dias, ele não precisa ficar durante todo o período dentro lá da instituição, e é uma grande mentira, como nós sabemos, né? Não só eu, mas como todos os que assistem agora. Mas você podia fazer faculdade, você era orientado a buscar conhecimento fora, trabalho, você tinha profissão dentro da Universal como pastor? Ou como é que Jamais. Pelo contrário, eles ainda diziam que tudo que nós fôssemos ali fazer tinha que ser relacionado à instituição, né? Seja livros, seja uma leitura, seja lá o que fosse. Ninguém podia fazer uma faculdade, nada do tipo, Davi. Você tinha que viver exclusivamente
100% ali para a instituição. Todos sabem disso. Se você for agora, nesse momento, lá numa instituição, né, lá na Universal, você vai encontrar lá um jovem pastor que está ali o dia inteiro. Compreende? O dia inteiro. E, enfim, é 24 horas e Davi, é uma grande mentira o que eles falam em Juízo. Pois é, eu queria também aqui aproveitar a companhia da sua esposa aqui, da dona Isabelle. Seja muito bem-vinda, minha irmã. E eu quero perguntar à senhora também, na questão da noiva de pastor. Eu queria saber, porque a senhora, além de ter sido noiva de pastor, né, eu digo assim, ó, eu não sei como foi a entrada de vocês. Você, no caso, você entrou, Johnny, você já... Solteiro. Entrou solteiro. Isso, passei por todo aquele processo. Eu demorei aí praticamente uns 6 anos, praticamente, para poder ter a liberação para casar com ela. Até nisso nós não podemos... Tem que ter autorização. Sim. Ué, como assim? Se o bispo responsável ele não assinar, ele não der a liberação, o pastor ele não casa. E olha, Davi, em muitos casos, se lá na hora lá da entrevista, o bispo ele olhar e falar assim, olha, não dá não, hein? Eu não fui muito com a cara dela e coisa e tal, enfim. Se ele cismar, o pastor ele não casa, não. Essa que é a realidade. Eu já vi muitos casos assim. Pastores que tinham até já dado entrada no cartório, mas tiveram que desmanchar depois de ter até convidado toda a família. Amigos, entendeu? Mas deixa eu te perguntar, eu lembro, meu irmão Johnny, eu lembro de um episódio que ocorreu comigo na época do bispo Clodomir Santos, que deve estar assistindo o vídeo. Clodomir Santos, um abraço para você nos Estados Unidos, tá? As denúncias vão continuar. Mas, então, Clodomir, eu quero mandar um recado aqui, inclusive, para ele, porque eu estava nessa reunião, havia um corpo de auxiliares muito grande na nave auxiliar da catedral. Eu era noivo na época, e o Clodomir havia dito que preto não pode namorar com branca, nas palavras dele. Nas palavras dele, preto não namorava com branca e branca com preto e vice-versa. Então, existia muito isso. Eu queria perguntar a você se foi só comigo nessa reunião, que não era só eu que estava ali, havia outros que estavam ali. É uma realidade. Bem, eles diziam assim, não, é porque se nós formos mandar o casal para um determinado país, um determinado lugar, não venha ter ali nenhum tipo de problema naquele país, etc, etc. Mas nós sabemos que não era isso. Porque você veja, Davi, até os testemunhos que eram passados na televisão, muitos deles, né? Quantas vezes eu já recebi telefonemas assim, o pastor fulano, tem que trazer um testemunho aqui na catedral, tal hora, tem que ser uma pessoa branca e de boa aparência. Era assim, Davi. Tá? Isso só veio a mudar um pouco na época do João Leite. Mas a maioria, né, era tudo assim, existia sim uma distinção e uma diferença. Eu tive amigos que foram tolhidos, proibidos de casar, porque eles eram brancos e as suas noivas, né, eram ali negras, né, eram de cor. Isso aí é fato. Eu queria perguntar aqui para a sua esposa, para passar a palavra aqui à dona Isabelle. Dona Isabelle, como é que era a rotina de uma noiva de pastor? O que ela tinha que fazer para que ela pudesse se encaixar dentro do perfil de uma futura esposa de pastor, dona Isabelle? Boa noite, fica à vontade. Boa noite a todos. Um prazer enorme estar aqui, podendo declarar, né, podendo dar o nosso depoimento. A gente acaba mexendo em uma ferida, né, porque, como meu esposo falou ainda há pouco, ninguém entra para sair, não era o nosso intuito entrar e sair, fomos obrigados, devido a tantas coisas erradas, totalmente avesso à palavra de Deus, ao evangelho da essência, e uma das coisas erradas era isso que o senhor acabou de citar. A noiva,
ela, para se enquadrar, se encaixar nos padrões universais, ela teria que ser do jeitinho que eles queriam que ela fosse. Por quê? Porque tudo que a instituição ela faz é voltada para o benefício deles. Eles trabalham numa dinâmica, tá, de um bom funcionamento da empresa deles. Essa que é a realidade. Então, se um funcionário, vamos falar a nível de empresa, ele não se enquadra, ele está indo para outro patamar, ele é tirado. Ele é puxado para baixo. Olha, vem para cá e entra no trilho de novo. E eu, como noiva de pastor, eu tive muitos entreventos assim, na minha vida, eu tive muitas intervenções assim, que eu precisei passar. Uma delas, eu me lembro que eu estava em casa e o Johnny me ligou e a gente estava namorando, nós não estávamos nem noivos ainda. E ele falou assim para mim, toda mulher, né, Davi, ela tem o desejo de ser mãe, né? Você sabe disso. Toda mulher, ela tem esse desejo. Só que eu já tinha ouvido falar que a instituição recomendava, porque ninguém obriga ninguém a nada. Na cabeça deles, não é uma obrigação. É uma persuasão tão sutil, tá? É um convencimento tão agradável, tão enredado, que nós vemos, poxa, realmente isso é a vontade de Deus para mim. Isso é o que Deus quer para mim. E acabamos por ingressar no que eles falam para nós fazermos, né? Perdão. E aí, ele me ligou e falou o seguinte para mim, olha, Isabelle, queria te perguntar uma coisa. Eu falei, fiquei até assustada, porque foi no meio da tarde, assim, repentinamente. Ele, olha, você quer ser mãe? E eu já sabendo de todo o trâmite, né, da instituição, eu falei, olha, eu até queria, mas se é pelo bem da obra de Deus, eu não quero mais. Eu vou ceder, eu vou sacrificar, eu vou fazer por onde para ser o mais agradável a Deus possível e fazer a obra de Deus de forma coerente. E ele, não, eu estou te falando isso porque eu não quero te enganar. Quero casar com você, eu te amo, mas eu não quero que você amanhã ou depois se arrependa, eu não quero tirar o seu sonho de ser mãe. Só que eu queria muito também fazer a obra de Deus. E quando nós entramos, nós nos lançamos nessa missão, né? Nesse sonho de fazer a obra. E foi o que aconteceu. Nos pautamos ali naquilo que era pedido, né? E colocamos isso dentro da gente. Não, vou realmente seguir essa orientação deles. E tive que fazer muitas adequações aí na minha vida para chegar no patamar que eles pediam que as noivas chegassem. Tive que mudar de igreja, tive que ir para a sede, para ficar lá, para eles me observarem, porque, como meu esposo falou, eles tinham que observar e eles tinham que gostar da menina. Exato. Se não se adequar àquilo que eles exigiam, né, ela não poderia casar comigo, supostamente ela não estaria preparada para ser uma esposa. Os padrões. Né? Mas a senhora, deixa eu perguntar, você ficou no geral, quanto tempo como pastor, Johnny? Quanto tempo você ficou como pastor? Eu fiquei, Davi, da Universal? Eu fiquei 22 anos. Né? Eu entrei lá com os meus 16 anos e passei pelaquela fase toda, solteiro, tal, até que veio a entrevista com o líder, né, para a gente poder, então, ter a permissão para a gente casar. Casamos e fomos... Vai entrar... Não vai na cereja, não. Sim. Depois a gente vai nessa parte da... porque essa parte aí, rapaz, é a parte que... Desculpa até cortar você, que, sinceramente, eu particularmente fico indignado, porque eu estou ouvindo a dona Isabelle falando agora aqui, e eu lembro de casos de noivas que foram levadas para casa de regional. Eu ia perguntar para ela agora se ela passou pelo... Por que eu perguntei isso? Porque, recentemente, as meninas estão tendo que se sujeitar ao chamado Godhood. Sim, é que na nossa época, né, ainda não tinha tantas coisas assim como tem, né, como vieram depois. Exemplo, quando eu entrei,
não tinha essa forçação de barra toda com respeito à vasectomia. Eles estavam ali, digamos, iniciando aquela, entendeu? Aquela coisa de, temos que fazer a vasectomia. Mas ainda não existia aquela forçação de barra como é hoje, a ponto de eles exigirem isso até dos solteiros. Olha, só casa, né? E eles têm que fazer antes de casar. Essa que é a realidade, né? Então, eles vieram trabalhando ao longo do... Então, muitas coisas, Davi, devido ao tempo, a nossa época que nós entramos, nós não pegamos, né? Mas vieram depois, entendeu? Davi, Sim. Esse ponto que você tocou sobre ir para a casa regional, trabalhar na casa de alguém, sim, eu fui. Eu precisei ir para a casa do pastor, não foi bem um regional, foi o titular da igreja na época, né? E eu fui instruída a trabalhar na casa dele. E ali eu passava roupa, era como se fosse uma empregada, né? Era uma secretária. Um minutinho, por favor. Um minutinho, a senhora, então, trabalhou como se fosse uma diarista, vamos dizer assim, né? Sim. Trabalhava lá, sim. Uma empregada doméstica, trabalhou. Mas a senhora recebia por isso? A senhora recebia salário? Não. Na verdade, Davi, era uma triagem para o que eu ia viver quando me casasse. Porque a esposa do pastor, ela faz tudo isso. Ela é diarista, ela é contadora, ela trabalha em escritório, ela trabalha na parte burocrática, no escritório da igreja, ela faz tudo isso sem remuneração. Entende? Então, assim... Sim, por não. Pode continuar, Elizabeth. Então, sim, por não, eu tô ouvindo essa parte, ela é uma parte, assim, bem dolorosa, porque hoje... né? Olhando pelo prisma que nós olhamos hoje, nós vemos que sim, era um trabalho e deveria sim ser remunerado. Só que por que nós não fazíamos questão da remuneração? Ele, como pastor, recebia uma ajuda de custo. A esposa não, nem noiva, nem nada, e não recebíamos nada. Estávamos ali acompanhando o nosso marido e fazíamos o que era preciso. E, diga-se de passagem, tínhamos que dar conta da nossa casa, da igreja e, muitas das vezes, do sítio da igreja. E uma coisa, assim, muito bizarra, que hoje eu lembro e penso assim, meu Deus, como eu não questionava isso? É que um lugar tão rico, tá? Tão, assim, cheio de condições, as esposas eram chamadas para lá para limpar o sítio da igreja, porque a igreja tem um sítio, né? Onde eles se reúnem lá, a cúpula se reúne para fazer lá os tratados deles. E quem é que limpa aquilo tudo? Quem é que serve para estar ali para recepção? Sim, são as esposas. E pasme, Davi, quem leva o material de limpeza? A vassoura, o rodo, o pano de chão, o desinfetante, a esponja, é a esposa, que tira da pouca ajuda de custo dela para poder comprar, porque ela vai, olha a honra, ela vai limpar a casa de Deus, porque era assim que nos era passado. Davi, e assim, quando nós falamos, poxa, vocês estão se rebelando contra Deus. Não. Quando nós falamos, uma coisa é você se rebelar contra Deus, outra coisa é você se rebelar contra heresias, contra algo absurdo que vem de uma cúpula, entende? Que nós não podemos aceitar. E quando nós falamos, e só falamos quando saímos, é porque lá dentro nós não podíamos falar. E essas ordenanças que vinham para nós, né, enquanto esposas de pastor, enquanto noivas também, elas não têm nada a ver com Bíblia. Porque a palavra de Deus, ela não fala que nós temos que fazer ou acontecer para o homem servir cegamente, não. A obra de Deus, o evangelho da cruz, ele consiste em cuidar de órfão, de viúva e se manter incorruptível nesse mundo. Isso é evangelho. Por isso nós temos, né, imerecidamente essa graça de Cristo. Mas na concepção deles, para entrarmos nos padrões deles, o que nós precisamos fazer? Se adequar no que eles querem. Não sei se você já ouviu falar, essas pessoas que acompanham nosso relato nesse momento,
elas já ouviram falar do mito da caverna de Platão. Depois que acabar a live, não sai agora não para ver. Quando acabar a live, você procura lá no Google, mito da caverna de Platão, ou leia o livro, que você vai ver que é exatamente o que os pastores e as esposas universais vivem. Elas ficam numa bolha, né? Lá no caso do mito da caverna de Platão, eram homens que ficavam virados para a parede, recebendo informações do mundo através de uma sombra refletida na parede. E quando um conseguiu se soltar, que viu que havia um mundo lá fora, e ele ficou num dilema, volto para avisar para quem está lá dentro ou não? E aí ele voltou. Sabe o que aconteceu com ele? Ele morreu. Porque quem está lá dentro, muitas das vezes, quem está lá dentro não tem a dimensão de que está sendo escravo. Está sendo feito de escravo. E não é isso. Nós somos escravos livres de Cristo. Temos que ser escravos de Cristo, não do homem. E você veja, Davi, como eu botei aí no meu relato, né, foram muitas situações que eu passei, tanto eu como a minha esposa, até chegar, digamos, ao ápice, onde eu tive que tomar uma atitude para poder sair. E uma das situações, Davi, de várias, mas uma delas que me deixava, sabe, assim, digamos, de cabelo em pé, e foi onde eu percebi que eu tinha que sair dali, né? Eu tinha que me preparar de alguma maneira. Eu analisei e vi que eu não iria conseguir ficar ali por muito tempo. Qual situação que me deixou ali de cabelo em pé, digamos assim? Davi, lá na instituição, né, os pastores, eles sabem disso. Os pastores, algumas esposas sabem disso. Existe um esquema de propina para se assumir determinadas posições, como região, como determinadas igrejas que têm um valor financeiro mais elevado. E funcionava como? Né? O líder, isso sempre existiu. Sempre existiu. Só que quando criaram os chamados blocos, Davi, isso virou uma febre, principalmente aqui no Rio de Janeiro, aonde chegava-se ao ponto, Davi, de eles venderem ou exigirem propina até para enviar auxiliar para as nossas igrejas. E burde era R$ 1.500. Era R$ 1.500. Você tinha que, digamos, negociar com o pastor lá da catedral, lá do setor. E aí, fulano, e aí, estou precisando aí de um auxiliar, ou de um terceiro aqui na minha igreja, na minha sede, tal. E aí tinha que existir aquela negociação. Jogador de futebol. Sabe, Davi? Jogador de futebol. Imagina, eu teria que vender o meu ministério para poder assumir uma determinada posição. E isso ali, para mim, Davi, era um absurdo. Por quê? Davi, ele foi achado de trás das malhadas. Deus o achou. Então, todo pastor, né, tem aquele sonho. Não, um dia, se eu chegar em uma determinada posição, atingir um determinado patamar, ou assumir uma determinada igreja, que tem um determinado valor, os pastores sabem do que eu estou falando, né? Vai ser porque Deus, ele me achou, Deus, ele me encontrou. Mas, na verdade, Davi, infelizmente, tristemente, muitos casos eram à base da propina. Por isso que muitos pastores, até sinceros, eles não entendiam o porquê que eles, né, com o ministério ali, entre aspas, tão bom, né, eles não iam para determinados lugares, eles não assumiam determinadas igrejas, eles não tinham determinados contatos, né, e intimidade com a cúpula, e etc, etc, etc. Davi, não era um caso isolado.
Não era um caso onde nós podemos falar assim, não, mas isso aí é um erro humano. Não. Existia isso espalhadamente com os líderes de bloco e existia também com o líder do Estado. Isso aí era fato. Eu posso até falar sobre uma experiência minha, né? A última que eu passei nesse sentido, né? Eu passei em uma determinada igreja, onde nós começamos ali a fazer o trabalho evangelístico, coisa e tal, e como era cobrado valores financeiros, como sempre é ali para o pastor, aquela igreja ela começou a desenvolver financeiramente e a coisa foi indo, a ponto de até chegar a passar em valores a sede da própria região, né? E aí, o que aconteceu? O regional, ele já era aborrecido comigo, porque eu não queria participar do esquema que rolava mensalmente para poder chegar junto lá com uma propina, né? Ele me chamou e disse, olha, você está passando aqui a minha sede e você sabe que, poxa, todo mês eu tenho que chegar lá no bispo tal, eu não vou aqui citar nomes, né? Mas eu tenho que chegar lá na sede lá do bloco e deixar tanto lá, Johnny, você sabe disso. E você crescendo muito lá, a coisa vai ficar feia aqui para mim e eu não vou conseguir deixar um valor bom lá para o líder. E você sabe, se não deixar nada lá, vai pegar para a gente. E Davi, ele queria que semanalmente eu deixasse lá um determinado valor para que ele pudesse, então, repassar para o líder do bloco. E eu nunca aceitei essas coisas, né? Vender o meu ministério, coisa e tal. Enfim, isso foi só um dos pontos. Esse esquema de propina que sempre existiu, tá? Mas de uma forma mais intensa, quando foi criado os blocos, né? Só para você ter ideia, Davi, até nos apartamentos, né? Lá tem um setor, que é o setor de locação, né? O pastor está precisando de um apartamento, ou ele se mudou, veio do interior, veio de outro estado, ele tem que procurar lá o determinado responsável daquele setor, né, para que ele venha ser direcionado lá para o apartamento lá da instituição. Davi, até nisso rolava propina. Não, Johnny, você simplesmente deixar um valor para que você pudesse ir, né? E dependendo do valor que você deixasse lá, você ia para um determinado condomínio, para um determinado apartamento, a coisa mudava. E se você não deixasse nada, vai morar junto. Agora eu quero fazer uma pergunta. Será que o Renato Cardoso, bondoso, Renato Cardoso é muito bondoso, eu assisti um vídeo dele agora há pouco, eu quase chorei, eu quase me emocionei. Renato Cardoso é muito bondoso. Eu queria saber, será que ele sabe desse esquema? Será que ele está sabendo que acontece isso dentro da instituição? Porque, meu irmão Johnny, teve uma publicação que nós fizemos, eu recebi essa imagem, inclusive, foi uma imagem muito tocante. Eu, sinceramente, chorei. Porque os pastores como você e outros que estavam ali querendo fazer um trabalho sincero, mas se deparavam com a corrupção, se deparavam com a heresia, se depararam com todo tipo de crueldade, não fazem mais parte do corpo eclesiástico da Universal, porque... Davi, sim, o sincero não consegue ficar. O sincero, ele vai sair, porque ou ele faz parte de toda essa sujeirada, né? Para poder permanecer, chegou ao ponto de eu ser até ameaçado que se eu não desse, eu iria perder a igreja. Pois é. Eu teria que separar o valor da minha igreja, enviar para aquele determinado líder, para que eu pudesse permanecer naquela igreja, entre aspas, abençoando as pessoas. Pois é. Não, eu ia dizer sobre um pastor que foi a publicação veio, inclusive acho que até você recebeu também, do pastor lá de Alagoas, que foi tirado do apartamento, está morando no escritório com um bebezinho.
o bebezinho lá, o bebê de colo. E segundo lá o que foi passado, você talvez possa me corrigir se eu estiver errado, que isso foi uma punição para ele, porque parece que ele teve um Sim, filho. E isso ele aí é não quis fazer vasectomia, a esposa engravidou, né? Teve a criança e represária, né? Meu Deus do céu, que crueldade, meu Deus, que crueldade. O homem com um bebê, morando morando num cubículo lá no escritório da igreja porque teve a criança. Agora, o meu irmão A Johnny, então, instituição rica, riquíssima, bilionária, e permitir isso acontecer. com certeza. Eu queria entrar aqui na questão da vasectomia, meu irmão. Eu queria perguntar a você, porque a dona Isabel estava falando agora há pouco, ela estava comentando que ela recebeu uma ligação que você já falando para já preparando ela emocionalmente, tipo assim, e aí, sondando, né? Sondando. Isso, é porque... Exato, porque, entenda, Davi, quando eu fui ali sondado para poder ter o meu casamento liberado, né? Então, o que aconteceu? Olha, você vai casar, mas você sabe que tem todo o trâmite aí da vasectomia, tá? Os pastores, eles estão sendo orientados a não ter filhos, e aquela história toda, né? Você vai ter filho da fé, ao invés de ter filhos naturais, filhos físicos, vocês terão filhos da fé, aquela coisa toda. E como a minha esposa falou, né? A gente tinha que se encaixar, que se enquadrar para que tivéssemos, então, o nosso casamento liberado. Então, pouco antes de nós irmos lá na entrevista, né? E até tempos atrás, eu vinha trabalhando isso dentro dela. Olha, Isabelle, tem essa direção, tem essa ordem, e aí? E ela, como sabia de toda essa ordem, porque isso já vinha sendo passado também lá nas reuniões de noiva, então ela me falou, eu também não quero, né? Eu também vou optar, entre aspas, né? Eu também vou optar em não ter filhos. Tá, Davi? Mas que, na verdade, nós sabemos que existe toda uma pressão, todo um terror psicológico de diversas formas e maneiras para que o pastor faça a vasectomia. E se não fizer, né, ele sofre, então, retaliações. E quando nós fomos para entrevista, né, para que houvesse ali o nosso casamento, então, ser liberado, porque, como eu falei, Davi, o pastor, para que ele venha casar, ele tem que ter a liberação do bispo estadual. Se ele não assinar, o pastor ele não pode dar entrada no casamento e etc, etc. Então, quando nós chegamos lá, né, foi o grande dia da entrevista, para a gente poder, então, ver se iríamos casar ou não, se o bispo iria aprovar ou não. Né? Quando chegamos lá, assim que sentamos diante lá do bispo, a primeira coisa que ele pergunta, Davi, pegou com quanto e tá com quanto, rapaz? Imagina, Davi. A minha esposa... Para aí. Você que não está entendendo. Vamos traduzir, meu irmão, porque eu vou explicar. Porque a pessoa está pensando o seguinte, não, peraí, eles são pastores, aquilo lá é uma igreja, aquilo lá é um trabalho sem fins lucrativos. Mas o pastor na Igreja Universal do Reino de Deus, como eu canso de dizer no meu canal, ele trabalha por meritocracia. Quanto mais ele arrecada, mais ele cresce. Então, cresce no quê? Cresce nas almas, é nas pessoas, é nos batizados nas águas? Não. Pegou com quanto é o quê, pastor Johnny? Fala aí, pastor Johnny. Então quando ele perguntou isso, a minha esposa, que era a minha noiva, ela não entendeu nada, né? Ela já ficou, porque eu não passava essas informações
até então ali para ela, né? Eu tentava ali poupá-la ali ao máximo, né? Dessas informações, digamos assim, né? Então, quando ele perguntou, pegou com quanto e está com quanto, ela pensou que o líder estava falando sobre a quantidade de pessoas que dava na minha igreja e que estava dando. Mas não, Davi. Ele estava perguntando quanto eu havia, né, qual o valor, quando eu cheguei naquela igreja, qual o valor, quanto ela dava e quanto ela está dando agora depois de 1 ano e meio. Davi, se no mínimo eu não tivesse dobrado o mês, o valor daquela igreja, Davi, eu não teria o meu casamento liberado. Ainda mais na época que eu entrei, alguns pastores sabem disso, que, meu amigo, se você não arrebentasse, como eles diziam, você não casava, né? Quando eles diziam assim, tem até vídeos aí espalhados pela internet, se não arrebentar, você não vai casar. Tinha um líder, Davi, que na reunião lá com os solteiros, ele falava assim, ó, nessa fogueira santa, se você não colocar 3 vezes mais, você vai voltar a auxiliar e você não vai casar. Então, Davi, tristemente, infelizmente, mas é uma realidade. Ele não estava me perguntando sobre a quantidade de membros, a quantidade de pessoas, ou se eu estava fazendo um bom trabalho naquela igreja. Ele estava me perguntando sobre o valor. Se eu conseguir, né, desenvolver financeiramente aquela igreja. Aí, Davi, muitos dizem assim, mas, poxa, por que vocês, vendo tudo isso e participando de tudo isso, vocês não saíram logo e coisa e tal? Davi, a parte religiosa, ela conta muito mentalmente para um pastor e para as pessoas que estão ali. Você veja que, por causa da religião, existem até pessoas que matam e morrem pela religião. Então, o que era colocado na nossa mente? E os pastores e esposas sabem disso. Eles nos diziam assim, o pastor que, de fato, ele é de Deus, ele cresce. Está vendo isso aqui? Eles colocavam na nossa mente, nós éramos ensinados dessa maneira, que o pastor, o bom pastor, o pastor que era homem de Deus, de fé, o pastor que tinha o Espírito Santo, ele cresce. Eu já vi casos, Davi, de eu ouvir absurdos em reuniões de pastores com o líder máximo, onde ele disse com todas as letras, se você não cresce, isso aqui, ó, financeiramente, você não tem o Espírito Santo. Aí você imagina, Davi, como que ficava a cabeça do pastor sincero, do pastor verdadeiro, né? Aquele que queria ganhar almas e coisa e tal. Inicialmente, ele ficava confuso, né? Porque precisa aí de muito tempo para que a gente possa, então, abrir de fato aí a nossa mente e entender que, na verdade, nós estávamos ali sendo trabalhados e transformados em máquinas de fazer dinheiro para a cúpula da Universal. Enquanto eles diziam assim, olha, pastores, vocês não podem ter nada, eles tinham tudo. Davi, como eu coloquei lá no meu relato, eu entrei em uma época que nós não tínhamos as informações. Não existia internet. Nenhum pastor, quando eu entrei, tinha celular. Alguns bispões que tinham. O radinho. Quando eu entrei, nós andávamos com um bip na cintura, né? E quando tinha alguma reunião, eles avisavam ali pelas mensagens naquele bip.
Então, nós não tínhamos as informações que nós temos hoje. Então, quando o líder dizia assim, nós que somos homens de Deus, não vamos ter nada. Eu, que estava ali entrando há pouco tempo, eu acreditava o quê, Davi? Bom, está todo mundo no mesmo espírito. Eu não posso ter nada, eles também não podem ter nada. Claro. Só que, na verdade, quem não podia ter nada era eu. Eram os pastores. Eles sempre tiveram tudo. Espiões. Exato. Então, voltando lá para a entrevista lá, né? Deixa antes, só um minutinho, Johnny, só um minutinho. Sim. Só cortando aqui uns minutinhos, eu quero saudar aqui as pessoas. Vai comentando, pessoal, deixando o seu like aí. Eu quero aqui agradecer a participação das pessoas que estão conosco através do chat, pessoas aqui do Brasil, da Bélgica, pessoas da Argentina, amigos de Pernambuco, da Bahia. Tem muita gente aqui no chat participando ao vivo conosco, deixe seu comentário. Você também, que foi ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, deixe seu comentário aí também. O chat é livre para as pessoas que querem comentar. Você que também participou da instituição, deixe seu comentário. Quero agradecer aqui ao irmão Felipe Ferraz, que está nos ajudando aqui no Superchat. Você também pode ajudar o canal através da ferramenta do Superchat, que está disponível aqui no chat. Ajude a gente também, se você puder e quiser dessa maneira, tá bom? Um grande abraço aí ao Felipe Ferraz. Tem muita gente que está participando aqui, deixando vários comentários, pessoas do Brasil, pessoas de fora. E eu quero entrar nesse assunto, meu irmão Johnny, porque está bem interessante essa conversa, porque nós sabemos que nós passamos. Na verdade, o que você está contando, o que a sua esposa está contando, você, a dona Isabela, está comentando, é uma realidade que, infelizmente, os pastores eles passam lá dentro. Como nós já falamos agora há pouco, o pastor não pode estudar, ele é privado de ter informação, ele não pode trabalhar, e ele é levado a um sistema que ele acredita ser um trabalho espiritual. Não, você tem que arrecadar, quanto mais você arrecada, mais as pessoas estão sendo abençoadas. É uma mentira. O povo não está sendo abençoado. O povo, Davi, sim. Assim, eu passei por uma experiência com a Fogueira Santa, que é uma campanha que vocês sabem que, aonde, enfim, né, é a galinha dos ovos, né, como eles dizem. Enfim, Davi, eu passei numa igreja, Flamengo, e essa igreja, lá tinha um obreiro, e esse obreiro, ele sempre assistia às minhas reuniões, a gente batia sempre um papo e tal, até que veio uma campanha de Fogueira Santa. Davi, eu passei por uma experiência ali, que essa campanha, quando ela veio, esse obreiro, ele tinha uma enfermidade, onde ele tinha que fazer a hemodiálise. Era um bom obreiro, excelente, homem de Deus, tá? Mas ele tinha que fazer a hemodiálise. E, inclusive, a veia dele, né, ficava até alta devido a esses procedimentos que ele fazia. E veio a campanha. Esse obreiro precisava de um transplante de rins para que ele pudesse, então, ficar livre, né, de ter que fazer ali aquela hemodiálise quase que, entendeu, semanalmente, e volta e meia ele passava mal. Veio a Fogueira Santa. Pregamos lá a campanha. Quando eu acabo o culto, Davi, esse obreiro vem, ele me procura, e ele diz assim: pastor, eu consegui uma maneira de fazer o transplante. Tem um órgão lá para mim, eu consegui uma forma de fazer esse transplante, mas eu quero ir para o altar. Olha só, Davi. Porque ele precisava pegar um determinado valor financeiro, até considerável, e, sabe, fazer todo o tratamento, pagar aquele procedimento e coisa e tal, para que ele pudesse fazer aquele transplante e ficar livre daquela hemodiálise.
E ele fala, mas eu quero ir para o altar, pastor, eu quero ir para o altar. E Davi, eu já tinha a minha mente ali já bem trabalhada, e eu chamei ele, né, até corri risco de o líder, né, ele me chamar a atenção ou me punir. Eu chamei aquele obreiro e falei, mas rapaz, você tem esposa, você precisa fazer esse transplante, cara. Pensa bem no que você quer fazer. Não, pastor, eu quero fazer coisa e tal. Aí eu falei assim, Davi, eu não queria que ele fizesse. Isso aí é fato. Mas como lá, né? Se eu abrisse isso claramente, eu poderia ser punido. O que eu fiz? Eu falei, olha, o obreiro fulano, deixa eu falar aqui com um pastor tal, que era o líder, né? E ele vai te dar uma posição melhor e coisa e tal. Davi, fui lá, passei lá para o líder, né? Até porque eu não era o responsável daquela igreja ali do Flamengo, eu só auxiliava aquele líder, né? Então, passei tudo ali para o líder, o que o obreiro queria fazer, ainda expliquei, olha, ele tem que fazer um transplante, coisa e tal. Davi, o líder, chama ele lá. Virou para ele e disse assim, vai para o altar, rapaz, com toda a tua força, e coisa e tal. Davi, tempos depois, quando chegou a época de entrega daquele envelope, ele me procurou, entregou um montante e a chave do carro, acho que na época era um Kia Soul, acho que era um lançamento, e ele entregou. Fui lá, dei lá pro regional, e como você sabe, né, ele todo feliz, arrebentou! Ele dentro do escritório, arrebentou! Aí eu saí daquele escritório, Davi, pensando assim, meu Deus, toma conta desse obreiro. Davi, tempos depois, esse obreiro, por não ter feito ele morreu. Ele morreu. Meu Deus do céu. E... comprou a cura dele. O homem tentou sim, comprar aquilo ali, sabe, me marcou muito. Meu Deus. Porque, assim, ao meu ver, né, porque os líderes fazem isso. Quando eles estão com alguma questão ali de saúde, eles vão para os melhores hospitais. Inclusive, construíram um para isso. Sim. Né? Então, ao meu ver, era para aquele obreiro ter feito o quê? Olha, eu vou fazer o transplante. Davi, olha, aquilo ali para mim foi uma coisa que me deixou, sabe? Foi uma das coisas que me deixaram ali com... E eu dizia ali para mim mesmo, eu tenho que sair desse lugar. Esse não é o evangelho a qual eu deixei tudo para poder pregar. Eles estão apenas me transformando, usando os meus dons para me transformar em máquina de fazer dinheiro ali para eles. Entende, Davi? Então foi a minha experiência ali com essa fogueira santa, tá? E por mais que existam pessoas que até digam, não, eu fui beneficiado, eu fui abençoado. Irmão, irmã, entenda, você não precisa dar nada para que Deus faça algo na sua vida. Apenas use a sua fé, tá? E se for da vontade de Deus, Ele vai fazer ou não. É assim. Só que, infelizmente, como o nosso amigo, o William, ele sempre fala, né? Nós fomos ensinados errados e, né, passávamos ali também. Eu queria aproveitar aqui, não cortando aqui, meu irmão, mas falando aqui sobre a questão da vasectomia, porque é tanta crueldade, a gente vê a maldade, porque não há piedade das pessoas, não há misericórdia das pessoas, não há misericórdia dos ministros, dos pastores, porque o pastor é tratado como nada. O pastor ele é, infelizmente, privado daquilo que Deus deu.
que, na minha opinião, é uma bênção. Eu penso na criança como uma grande bênção de Deus, apesar de eu não ter filhos, mas eu vejo o casal que sonha em ter filhos, e isso ser bloqueado, ser impedido disso acontecer, é uma coisa terrível. É criminoso, né, velho? É criminoso, e eu queria, assim, entrar nessa questão, porque eu queria saber como foi, meu irmão. Eu sei que são tantas experiências terríveis. Sim. É importante que as pessoas que estão assistindo compartilhem este vídeo, ex-pastores possam entrar, e eu quero dizer mais. Aguarde aí, porque no final desta live eu vou me dirigir aos pastores do sistema. Pastores que estão lá dentro, estão oprimidos, tomando remédios, pastores e esposas que sofrem também, a dona Isabelle talvez possa falar até melhor, esposas que sofrem muito lá dentro, porque são oprimidas, passam por muitas coisas e não podem falar nada, não podem nem expressar isso, ficam para elas. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade, pastor Johnny e a sua esposa Isabelle, para que vocês possam falar, porque a questão da vasectomia é uma coisa tão cruel. O fato do pastor, talvez na hora, ser aquela motivação, não, você não vai ter filho, vai ter filho para a fé, filho da fé, mas ficam marcas. Sim, Davi, é o que eles colocam na cabeça do jovem pastor. Olha, você vai ter filhos na fé, abra mão dos seus filhos naturais para que você possa ter filhos na fé. Só que, na verdade, Davi, nós sabemos que a visão não era essa, a visão da cúpula. A visão da cúpula era economia. Economia. Pastor que não tem filhos, né, menos despesa. Né? E fora nas questões de transferências desse pastor, né, teria uma facilidade maior. Mas, enfim, quando a nossa experiência com a vasectomia, ela foi a seguinte, Davi, e agora eu até gostaria de dar um alerta até aos pais, né? Você que tem filho, pastor, filha, que é esposa de pastor, ou está para ingressar como esposa de pastor nessa instituição, fique bem ligado, analise bem, marque em cima. Por que eu digo isso, Davi? Porque a instituição, ela diz assim para os jovens pastores, olha, você vai fazer a vasectomia, então, olha, não conte para os seus familiares. Essa foi a experiência que eu tive. Olha, só fale depois, muito depois. Não conte antes, mas por quê? Porque eles podem reclamar, eles não vão entender a sua fé. Eles não vão entender a nossa fé e vão querer embargar e coisa e tal. Eles sabiam que se o jovem pastor procurasse os seus familiares, né, e dissesse assim, olha, eu vou fazer uma cirurgia de vasectomia e nunca mais eu vou ter filho. Poxa, os familiares, né, a mãe daquele pastor que gostaria de ser avó, a mãe daquela esposa que gostaria de ser avó, o pai e vice-versa, iriam, né, manifestar ali aquele lado contrário à coisa. Então, nós chegamos lá na liderança, para poder ter o nosso casamento aprovado ou não, e uma das condições, Davi, que o bispo líder do estado deu, foi a seguinte, olha, o Johnny, eu vou liberar, mas eu só assino, que é caneta, eu só vou assinar se você se propor a fazer a vasectomia. E naquele momento eu lembro que naquela mesa ali, diante ali do bispo, eu até cheguei a dar uma respirada. Mas eu, né, achando que estava seguindo a direção de Deus, queria casar, toda aquela pressão em cima, se você não fizer o teu ministério, ele não vai desenvolver, você sempre vai ficar aí, vai ser mais um pastor, e coisas que eles colocam. E disse para o líder, então tá bom, eu vou fazer. Eu saí dali, Davi, com o meu casamento liberado, mas com o meu sonho de
de ser pai tirado de mim. Tá? E quando eu casei, fui para a lua de mel. Uma semana depois, né? Que a minha lua de mel praticamente foi uma lua de mel de 2 dias, né? Nós não tivemos, a gente casou e foi para a igreja. Aí depois tivemos lá uns dias, foi uns 2 dias. Quando eu voltei, Davi, já estava lá toda a papelada, né? E a clínica clandestina, eu digo clandestina porque para que o homem faça uma cirurgia como essa, ele tem que ter aí, no mínimo, 25 anos e 2 filhos. 2 filhos. Isso nunca foi respeitado pela cúpula da instituição. Eles não respeitam isso, esse processo de pastor tem que ter 2 filhos e tem que passar por todo um processo psicológico e tem que ser avisado ao Ministério Público. Nada disso, nada disso, nada. Por isso que as cirurgias de vasectomia nos pastores, elas são feitas clandestinamente. Clandestinamente. Porque, Davi, é ilegal, é contra a lei. Você vê toda essa repercussão lá de Angola. Então, quando eu voltei da lua de mel, de 2 dias, estava toda aquela papelada lá, né? E eu tinha que ir para a clínica em Del Castilho para poder, então, fazer a cirurgia. Quando eu cheguei lá, existiam vários casais de pastores, né? Ali também esperando para poder ter o seu direito de ser pai arrancado de si, tirado de si. Davi, você sabe que hoje nós temos um grupo muito grande de pastores, até no Zap, que são vítimas da vasectomia, foram vítimas dessa cirurgia. E, Davi, existem alguns que entram no meu particular e que conversam comigo. Olha, Davi, é triste. Cada situação que é triste. Eu queria abrir um parênteses aqui para o seu depoimento. Eu quero sinalizar aqui o relato do William Oliveira, nosso querido pastor William, que mandou aqui um relato. Eu quero ler esse relato aqui, aproveitar a sua oportunidade. Olha só o que o William colocou aqui. O pastor William, que teve uma grande experiência na instituição, colocou assim: eu, como pastor responsável de pastores, né, um pastor regional, fui orientado a levar os meninos, os garotos novos, a fazer a vasectomia. E também já fui orientado a levar uma esposa de 23 anos, sem filhos, a fazer laqueadura. Quer dizer, não era só pastor fazendo vasectomia, não. Eram esposas também, eram as futuras esposas, né, fazendo a cirurgia também para não ser pai. É uma coisa que eu acho cruel, porque quando você olha para um casal novo e pergunta para eles o que vocês querem, não, eu quero ter um filho, quer dizer, proibir um casal novo, um casal de ser papai e mamãe, de não ter família, de não constituir uma família. Então, eu queria passar até a palavra aqui eu quero aproveitar, abrir um parênteses, meu irmão Johnny, para passar a palavra para a dona Isabelle, para ver como que ela se sente. Como que ela se sente depois disso, depois de ela ter entendido, eu vou colocar com essas palavras aqui, minha irmã, o que é universal, você entendeu o que é o sistema religioso. A princípio, como foi para você receber essa notícia e depois, quando você começou a entender, como foi para você isso, minha irmã? Então, Davi, nós estamos até fazendo assim um pupurri, né, de crimes, das coisas erradas que acontecem lá dentro. E a pessoa fala assim, mas o chamariz não era vasectomia? Sim, é a vasectomia. Estamos aqui para dar nossa declaração de que hoje eu, Isabelle, não posso ser mãe. Por quê? Porque o meu esposo, ele é vasectomizado. Nós temos 19 anos de casado e nós não temos filhos, porque fomos obrigados a fazer essa operação porque seria melhor para a obra de Deus, seria melhor, é a vontade de Deus e tudo mais. Como você está perguntando, Davi, hoje eu entendo que isso é um crime. Hoje eu vejo isso como um crime. Só que quando você está dentro do sistema,
Mesmo que eu estivesse lá e eu não tivesse virado essa chave de que eu estou fazendo a obra de Deus, eu vou sacrificar em prol um bem maior, se eu não tivesse virado essa chave e eu quisesse, batesse o pé e falasse assim, não, amor, eu quero ser mãe sim, eu quero ser mãe. Se eu batesse o pé e falasse isso, aquele que é antagônico à vontade deles está em pecado, está mal, é rebelde, está indo contra eles. Uma coisa assim que nos causa espécie é que ninguém pode ir contra a liderança. Se eu chegar num regional ou num bispo e disser, bispo, olha, eu não concordo com isso daqui, eu estou mal, eu estou em rebelião. Somos chamados de Corá, Datã e Abirão, para você ter uma ideia. Mas eu posso colocar Deus na parede. Como assim eu posso colocar Deus na parede? É uma das maiores heresias, que quando caiu a minha ficha, eu falei, eu pedi tanto perdão a Deus. Depois que eu saí, uma ocasião eu estava lavando roupa, eu estava na área de serviço da minha casa, e eu estendendo roupa, eu olhei para o céu, eu chorei copiosamente, eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, de tanta heresia que eu preguei e que eu vivi. Quantas foram as vezes que eu botei Deus na parede? Que eu falei, o Senhor me dá, ou dá, ou dá. O Senhor tem que me dar, e não é tem que dar, Deus não tem que dar nada para a gente. E ali somos ensinados assim. E todo aquele que vai contra eles, está mal. Pois muito bem, fomos lá, nessa clínica clandestina, a qual ele falou, lá em Del Castilho. Um pastor levou a gente lá, porque era assim, né? Como o nosso amigo Michael, ele deu um relato dele umas semanas atrás, que vai alguém ficar lá vigiando até acabar o processo, né? Para saber que você fez mesmo. Você não vai sair dali sem estar operado. Conosco não foi diferente. Foi uma pessoa também lá, só que esse pastor ele tinha um compromisso. Minha esposa operou, e nós seguimos todo o trâmite, né? Tem que ir em jejum e tudo mais. E assim, opera, corta, amarra, faz tudo, é um açougue, sabe? É um negócio assim, podendo até pegar uma infecção, podendo pegar uma doença, uma bactéria, morrer, eles não ligam, tá? E fomos lá, ele fez a operação, fez tudo direitinho. Quando terminou, pode levantar. Assim, como se tivesse amarrado o tênis dele, né? Pode levantar, vamos lá, veste a calça, vamos lá. Foi, ele saiu. Quando ele saiu, que ele estava vindo ao meu encontro, eu fui, né, estávamos assim, num lugar onde tinha os orelhões, assim, próximo. Eu liguei, naquela época, como ele falou, né, celular era bem complicado, e eu liguei para esse pastor para nos buscar. E enquanto eu estava ligando para o pastor para vir nos buscar, meu marido falou, Isabela, eu não estou me sentindo bem, eu vou desmaiar. E eu falei, pelo amor de Deus, eu sou pequena, ele também é pequeno, mas eu sou menor que ele. Falei, não caia que não, que eu vou conseguir te segurar. E eu com medo dele cair no chão, arrebentar os pontos, vê a nossa situação. Pinta um quadro aí, terrorista, do que acontece com um casal que foi ali de todo o coração, fazer obra de Deus, como ungido para ganhar alma, para abençoar as pessoas, para anunciar o evangelho da cruz, ter que passar por situações como essa, humilhante. Aí um rapazinho que estava numa praça de alimentação veio e me ajudou a juntar meu marido do chão, me ajudou ali, botou ele sentado, deu uma água para ele. Aí o determinado pastor veio, nos levou para casa. Ainda estávamos em lua de mel. E não podíamos concluir lua de mel com veemência, porque ele estava operado. Então, assim, são coisas que não bate, sabe? Mas tudo era em prol da obra. Tudo tinha um fundamento espiritual, vocês estão sacrificando, olha lá na frente, e tudo tem um argumento bíblico. Não há aquele que deixe casa, que deixe mãe, que deixe pai, que não receba o cêntuplo na terra e no porvir a vida eterna. Sempre tem. O pastor, a esposa, ele tem que se perguntar, você que está aí dentro agora, e você tem todas essas informações que nós não tínhamos antes, você tem que se perguntar, poxa, será que eu preciso fazer isso tudo mesmo só para poder pregar o evangelho? Eu tenho que ser vítima de todos, sabe, todo esse, para poder pregar o evangelho? Claro que não, né, Davi? Exatamente. E uma coisa, Davi, que você estava falando aí, uma coisa você falou assim, o pastor não pode fazer faculdade, o pastor não pode isso, pode aquilo, a esposa também não. Sim. A esposa não, porque enquanto o pastor está pastoreando a igreja, né,
a gente até entende, é coerente até, em certa forma, até certo ponto, o pastor está tomando conta da igreja, e a esposa? Por que ela não pode fazer uma faculdade enquanto o pastor está lá pastoreando? Não será porque a filha do líder também não fez faculdade, que ele confessou em público que ele não deixou ela fazer faculdade? Não será por isso? Ou talvez porque aí entra o gancho, passando para o meu irmão Johnny, do mesmo princípio. Será que porque a filha do líder também não pode ter filhos, então os outros também não podem ter? Davi, olha só, e pelos áudios que nós temos, vídeos aí, e até relatos de reuniões que nós tínhamos com líderes mais antigos, todos esses crimes e essas coisas absurdas que nós vemos aí, né, praticadas, foi por causa de pensamentos doentios aí da liderança, que diziam assim, ninguém mais vai ter filho. E por isso a gente tem aquele áudio onde a própria filha lá do líder disse assim, olha, ele é o Abraão. Se ele falar, vai todo mundo circuncidar, vai todo mundo circuncidar, acabou e pronto. E não tem esse negócio de questionar, não. Não tem esse negócio, mas eu acho isso, mas eu quero aquilo. Não é o que você quer, é o que o Abraão falou. Quer dizer, são pensamentos, Davi, doentios. Exatamente. Deixa eu perguntar a dona Isabelle, a senhora passou por essa experiência, vocês dois passaram pela experiência, porque vocês são um só, né? Eu vejo vocês como um só diante de Deus, então eu digo assim, ele sentiu a dor e a senhora também sentiu, mas eu queria perguntar uma coisa para a senhora aqui, depois de ter acontecido isso, vocês sinceramente, vocês se arrependem de ter feito essa cirurgia, se soubessem que aquilo ali não tinha nada a ver com a obra de Deus, hoje vocês se arrependem? A senhora, por exemplo, se arrepende? Com certeza, com certeza. Para você ter uma ideia, Davi, a minha mãe, ela é filha única. Uhum. E eu acredito que um dos sonhos dela era ter muitos netinhos, né? Era ter ali a casa cheia, porque ela não teve irmãos. Sim. Então, ela ia suprir essa necessidade, né? Tendo os netinhos dela. E eu tenho uma irmã, minha irmã tem um filho, né? E eu seria essa outra pessoa que iria proporcionar essa alegria para minha mãe. Mas, infelizmente, não. Entendeu? Então, sim, nós nos arrependemos, sim. Né? Nós não teríamos feito isso se nós tivéssemos a cabeça que nós temos hoje. É como ele falou, é muito fácil você pegar um jovem que está vulnerável, que está ainda formando um caráter, né? Que não tem muita ciência da vida, aí chega uma pessoa muito mais velha, muito mais experiente, e fala assim, olha, rapaz, faz isso que vai ser o melhor para você. Olha, ainda usavam esse termo assim, que eu me lembro muito bem. Lá na frente você vai me agradecer pelo que você está recebendo agora, sabe? E a gente sabia que, infelizmente, hoje a gente sabe que tudo é mentira. Que tudo foi por um propósito maior. Eles estavam querendo que o curso da coisa continuasse ali do jeito deles. Exato. Visando economia financeira para a instituição e visando que o pastor ele tivesse mais tempo para dar mais lucro. Sim, é verdade. É triste, Davi, mas é verdade. É verdade. Vocês depois... Agora eu fico pensando quantos pastores no Brasil e no mundo hoje fizeram essa mesma cirurgia e não tem apoio, não tem não existe uma organização, uma instituição, uma associação que possa cuidar de pastores que fizeram a vasectomia, pararam de estudar, hoje não podem ser inseridos no mercado de trabalho, porque o pastor sai da instituição, a gente tem milhares de relatos, e pastor e esposa, né, como a senhora colocou bem, não é só o pastor, a esposa também está ali com ele e ela também sofre com ele, né, ela é privada. Então, eu fico me perguntando, né, sobre o apoio que esses pastores precisam ter nessa hora, o apoio que eles precisam ter das esposas também, porque muitos perderam, hoje não podem ser pais. Eu ia até perguntar isso, se já passou isso por vocês, de ter sido um sonho, se vocês não almejam ainda ser pais, ainda é um sonho para vocês ainda, essa questão? Então, Davi, hoje nós estamos bem, né? Graças a Deus, tá? Nós não podemos falar assim, olha, vai ser algo que nós nunca vamos, né, ter, né? Claro, fisicamente não,
mas quem sabe a gente adotar e coisa e tal, porque no nosso caso, nem uma reversão tem como, porque já se passaram muito tempo. Mas olha, Davi, nós conhecemos vários casais que, olha, igual nós também, que choram por causa, sabe, desse arrependimento por ter feito essa cirurgia. Meu irmão, olha, eu sei que a conversa nossa está muito boa, né? Olha, tantos assuntos que a gente poderia estar entrando aqui. Eu sei que a gente foi falando, foi conversando aqui, mas eu gostaria de, para a gente aqui, nós estamos com 1h21 de live. Eu já estou aqui com muitas pessoas aqui participando. Passou rápido, né? É rapidinho. A gente começa a falar alguma coisa interessante, começa a ficar... vai passando rápido, mas eu gostaria de pedir aqui, eu vou deixar aqui uma coisa muito importante, um recado que eu quero passar, mas antes, eu gostaria de pedir ao senhor, a vocês, tanto você, meu irmão Johnny, como a sua esposa, que deixasse uma consideração final, um recado, principalmente para esse jovem que está na instituição, a família que tem um jovem na instituição lá, que está com sonho de ser pastor, essa jovem que, não, eu quero ser esposa, pastor, porque eu vou ganhar almas. Qual o recado que hoje, você também, eu queria que você deixasse um recado também para os pastores que estão lá dentro, casais que estão lá dentro, passando por ti. Eu queria que você deixasse uma mensagem para esse pessoal, como consideração final. A palavra é de vocês agora. Sim, Davi, olha só, eu gostaria de me dirigir, principalmente, né, aqueles que estão ainda dentro do sistema. Eu sei que, vamos colocar aí, uns 70% gostariam, isso aí é fato, eu estive lá, eu sei disso, gostariam de sair. E não saíram ainda porque não tiveram ainda oportunidades, de diversas formas, e inclusive financeira, porque quando o pastor entra, Davi, ele, né, como é pedido para que ele não tenha nada, imagina, depois de 20 anos, ele se vê com o desejo de sair, né, fica muito difícil mesmo financeiramente. Mas eu gostaria de falar com vocês uma coisa. Olha, por mais que seja difícil, que você imagine que venha passar dificuldade aqui fora, tome uma decisão, tome uma atitude. E eu gostaria também de falar com vocês, você que está dentro e você que está fora aí do sistema, você pastor. Hoje existe um homem que está preso nesse momento, e inclusive é o aniversário dele, o Gladys. Ele está lá preso agora, nesse momento. E vocês sabem que ele só está preso lá até hoje porque ele quis ajudar vocês. Ele quis ajudar vocês a sair desse sistema, porque vocês sabem que se não fosse isso, essa ajuda que ele se propôs a dar, né, essas investigações elas correriam o seu curso aí normal e ele estaria aí. Mas, porque ele quis ajudar vocês, hoje ele está lá, no seu aniversário, preso. Então, meu amigo, pastor, você aí, né, e esposa, crie um meio, crie coragem, tá? Mas não fique aí sendo manipulado por essa instituição. Então, como consideração final, eu quero deixar aqui o meu agradecimento por essa oportunidade, primeiramente a Deus, né? E quero agradecer também você, Davi, que Deus te dê muita força, muita sabedoria, para você continuar assim com esse canal. Eu quero até falar algo particular, que quando eu ainda estava dentro do sistema, que eu achava que eu estava fazendo a obra de Deus e que estava tudo bem, eu via canais como o seu, né, de denúncias, canais sérios, e eu questionava esses canais. Eu questionava, eu falava, meu Deus, por que essas pessoas, elas não usam esse espaço no YouTube, no Facebook, no Instagram, para poder falar de Jesus, para poder ganhar almas? Eu questionava, eu criticava. Por isso que eu não condeno você que hoje entra, muitas das vezes, num comentário e fala que você não vai fazer outra coisa, que você não vai ler a Bíblia. Eu já vi diversos comentários assim. Só que nós estamos aqui prestando, sim, um serviço. Primeiramente, um serviço a Deus,
porque nós queremos tirar pessoas de um buraco, de uma cova, de uma escuridão, de ser guiados por guias cegos, porque é o que está acontecendo. Foi o que aconteceu conosco, e é o que continua acontecendo. Então, eu quero aqui deixar o meu carinho para todos os obreiros, obreiras, membros que respeitam a nossa vida, sabem do nosso caráter, que conhecem a nossa seriedade, que sabem que não estamos aqui levianamente, não estamos ganhando nada para estar aqui, nada, estamos aqui implícitos em fazer o que Deus quer que nós façamos, que é falar a verdade. Nós nos calamos por muito tempo, justamente pensando em vocês, pensando nessas pessoas, não porque não vamos escandalizar essas pessoas, o que vai acontecer com a alma delas, só que nós precisamos falar, porque Jesus ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa é a verdade que o evangelho da cruz ele não obriga ninguém a nada. Ele não coloca peso em cima de ninguém. Jesus ele disse, o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Não tem que ninguém nesse momento que está se sentindo oprimido. Você ainda agora perguntou sobre o estado emocional de esposas que estão lá dentro. Eu conheço esposas que estão lá dentro nesse momento, que estão com síndrome do pânico, que estão passando por depressão, crise de ansiedade, que estão tomando remédios, porque estão lá dentro e não aguentam mais a opressão que vivem. Que todas as quintas-feiras, você que está aí dentro do sistema, você sabe o que acontece às quintas-feiras. É um show de terror. É um vale-tudo espiritual. E isso não é de Deus, isso não agrada a Deus. Isso só está acabando com o psicológico. Nós temos aí uma crise chamada, é uma síndrome, né? Síndrome de burnout, que é o estresse, a sobrecarga de trabalho. Quantos estão ali dentro, assim, sobrecarregados mentalmente, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente? Então, meus irmãos, vocês que estão aí dentro, vocês não precisam carregar esse peso. Davi, mais uma vez, muito obrigado por esse espaço, tá? Davi, sistema, feliz aniversário, Gladys. Amém. Meus irmãos, olha, eu, sinceramente, antes de finalizar aqui, eu já me sinto honrado de estar com a presença dos meus amigos aqui, meus irmãos, o ministro, o pastor Johnny, ministro, e a sua esposa, a dona Isabelle, com a gente aqui dando esse relato, esse depoimento. Eu quero finalizar essa live, eu queria ficar aqui com o pastor Johnny e a dona Isabelle para dizer o seguinte, uma coisa muito importante que eu vou falar agora. Por favor, preste muita atenção. Você que é pastor da Igreja Universal do Reino de Deus e de outras parecidas que adotam a mesma ditadura, a mesma regra, o mesmo mandamento e colocam seus pastores para se sujeitar a tamanha crueldade. Eu quero dizer para vocês o seguinte, Igreja de Cristo, preste atenção que eu vou falar para vocês agora, Igreja de Cristo não processa. Empresa pode processar uma pessoa pode processar uma empresa, agora Igreja de Cristo não processa. A Igreja de Cristo ela não processa, inclusive, está aparecendo para vocês aí no vídeo, o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, no livro de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 39 ao 45, Jesus fala assim, ó, igreja não processa. Jesus falou assim, eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas se alguém te ofender com um tapa na face direita, volta-lhe também a outra. E se alguém quiser processar-te, olha aí, ó, processar-te, tira-te a túnica, deixa que leve também a capa. Assim, se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvie de quem deseja que lhes empreste algo. Ame os que te odeiam. Então, olha só o que Jesus continua dizendo, presta atenção, para você que está aí dentro do sistema, talvez como a dona Isabelle colocou agora, você pense assim, não, eles são perseguidores. Meus irmãos, esse vídeo não tem o objetivo de difamar ninguém, pelo contrário, e eu quero falar para você que está dentro do sistema, Jesus disse assim, ó, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Naquela época era assim, era olho por olho, dente por dente. Jesus disse, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai
que está nos céus, pois ele faz raiar o sol sobre os bons e derramar chuva sobre os justos e injustos. Quando a Universal ela foi processada por alguns católicos, alguns anos, na década de 90, porque houve aquele episódio do chute na Santa. Quando a Universal foi processada naquela época, Marcelo Crivella, ex-prefeito do Rio de Janeiro, ele fez uma música. Você se lembra da música? Um chute na heresia? Naquela música, Marcelo Crivella, ele disse o seguinte, no último refrão da música, sabe o que o Marcelo Crivella falou? Porque mover processo na justiça, se ela é Deus, ela me castiga. Ué, quer dizer que, segundo Crivella, os católicos deveriam confiar na Aparecida para que ela se vingasse ou ela retribuísse os seus opositores. Mas e eles? E a liderança da Universal? Confia em quem? Em quem vocês confiam? Será que vocês confiam mais na Rede Globo? Perdão, vocês confiam mais na sua emissora de televisão, na TV Record, ou nos seus advogados? Você não confia no Deus que vocês pregam? Por isso eu quero me dirigir para você, pastor, que está aí dentro. Você, pastor, esposa que está aí dentro, está me assistindo agora. Você tem direitos. Você tem direitos. Você, como o casal que nós conversamos aqui agora, passaram por experiência, você tem direitos. Você tem direito. Se você quer saber se você tem direito, você faz o seguinte, você não vai sair agora, nesse momento, você vai me mandar um e-mail, tá vendo o e-mail aparecendo na tela aí, ó? Me manda um e-mail só com a frase sou pastor e tenho direito. Me manda lá no e-mail ou me mande pelo WhatsApp, tá aparecendo meu WhatsApp na tela aí agora. Você que é pastor da Igreja Universal do Reino de Deus ou de outra instituição parecida, não saia nesse momento. Se prepare primeiro, prepare as suas malas. Me manda um WhatsApp, me manda um e-mail, nem que seja escondido, nem que seja por outra pessoa, e diga, sou pastor e tenho direito, que eu posso garantir para você. Em breve, vocês terão uma grande novidade. Em breve vocês terão uma novidade. Mais uma vez quero agradecer aqui a companhia, a presença dos meus queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, o meu irmão Johnny e a sua esposa, Dona Isabelle, e nós vamos terminando aqui essa live, mais essa live, e dizendo a todos os pastores, pastor, você tem direito. Deus abençoe a todos vocês, pessoal. Um grande abraço e até a nossa próxima live. Um abraço, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Um abraço. Deus abençoe.